Quem você aprendeu a ser está apagando quem você é. Sabe por que eu falo isso? Porque tem muitas mulheres que não vivem exatamente travadas. Elas se contêm. É como se existisse uma parte dentro delas que quer avançar, mas a outra parte já dissesse assim, quase que no automático: olha, eu acho que é melhor não. Isso não é para você. Não vai dar certo. E isso nem sempre aparece como um pensamento claro, muitas vezes aparece como um freio silencioso. Naquele momento que você até tenta falar, naquele momento que você busca se posicionar, quando recebe elogio e fica sem graça achando que, nossa, isso não é comigo. Quando de repente você olha para o lado e olha uma mulher e fala, poxa vida, ela consegue e eu não. E eu sou Eurene Palma, sou especialista em desenvolvimento humano há 19 anos e durante todo esse tempo eu acompanhei e acompanho mulheres que chegam até mim com uma sensação muito parecida. Elas não se acham totalmente incapazes, mas elas foram aprendendo aos poucos a se diminuir para caber. E hoje eu quero conversar justamente com você sobre esse assunto, com muito cuidado, com muito carinho, mas com muita verdade também. E se você sente que o que aqui nós estamos começando a compartilhar, se esse conteúdo pode te ajudar neste momento, nos acompanhe aqui no canal, ative as notificações, porque eu estou trazendo assuntos para compartilhar reflexões que podem abrir caminhos importantes para você. Eu estou aqui para ajudar. E quando nós falamos da auto-baixa estima, ela quase nem sempre aparece nas grandes crises, ela aparece naquele momento simples, no nosso dia comum, na nossa rotina, naquela mulher que às vezes tem uma boa ideia, mas ela acaba não compartilhando, que ela escreve uma mensagem, mas ela nunca envia, apaga antes de pensar em enviar, que pensa em se posicionar, mas ela espera o momento certo, e esse momento quase nunca chega, ou nem pode, acaba não podendo chegar. Ou que olha para outras mulheres e acha que as outras conseguem e ela não sabe, não acredita nela, acha que não vai dar conta. E muitas vezes isso não é percebido como dor, é percebido como personalidade. A síndrome de Gabriela, eu sou assim. Eu sou mais insegura, eu sou uma mulher que não confio demais nas pessoas, eu sou uma mulher que não confio em mim, sempre foi assim. Só que existe uma construção por trás disso, uma construção a partir das experiências, das falas que ficaram, dos padrões emocionais que foram sendo formatados ao longo da vida. E aqui eu quero tocar num ponto muito importante. Quando nós falamos eu sou, precisamos ter um cuidado. Porque muitas vezes esse eu sou não está nomeando a sua essência, está nomeando uma identidade ferida, um reconhecimento cristalizado, uma versão sua que foi sendo construída, moldada na dor. Isso é muito sério, porque o eu sou é profundo, é sagrado, é algo muito maior do que rótulos que você costumou acumular ao longo da vida. E aqui talvez você esteja se reconhecendo em alguma dessas coisas que estou falando. Talvez você tenha sido aquela menina que um dia tentou falar, só que você não foi ouvida, foi interrompida, foi corrigida antes de terminar o que estava dizendo, aprendeu que era melhor ficar quieta para evitar problema. Talvez você tenha sido comparada com a sua irmã, com a sua prima, com uma colega, com alguém que parecia ser sempre melhor do que você. E isso vai entrando devagar, vai virando referência, vai virando medida. E aí quando a mulher cresce, muitas vezes continua se olhando por esse lugar, duvidando mais, se contendo mais, se diminuindo mais. E eu não estou falando isso somente como teoria. Eu já vivi isso. Eu trabalho com esse universo, mas eu já vivi esse momento. Eu fui uma menina insegura. Fui uma pessoa insegura. Até antes da pandemia, eu tinha que apresentar minhas redes sociais, que não era comum. Só em pensar nisso, o meu coração já batia forte, a minha barriga já dava aquele frio. E o pior, eu achava que eu tinha que estudar anos e anos para que eu tivesse uma comunicação perfeita. Como se eu não falasse de forma certa. Como se eu não tivesse o direito de expressar o que eu sentia, o que eu pensava, o que eu sabia que podia ajudar outras mulheres. E talvez você viva isso em outras áreas da sua vida. Você sente que tem potencial, mas não acredita. Você não acredita completamente em você. Você sabe que poderia dar um passo, mas acha que ainda falta alguma coisa.
Você olha para sempre alguém, você sempre se compara achando que a outra é melhor, ela se comunica melhor, ela nasceu para isso, eu não. Eu também já pensei assim. Eu também já me comparei, eu também já senti aquele sabotador batendo na porta. Ele sempre tentava me dizer, olha, Eureni, aquela influenciadora, ela é melhor do que você. Mas hoje eu consigo olhar para isso de um outro lugar e por isso que eu estou aqui. Eu não sou influenciadora. Eu sou uma mulher que tem na alma uma missão. A missão de ajudar outras mulheres a se libertar dessas amarras. Assim como eu venho me libertando das minhas próprias. E foi entendendo isso que eu também compreendi uma coisa muito profunda. Amiga, não existe perfeição. Existe o que é seu, do seu jeito. Existe a sua verdade, existe a forma como você pode servir. E se Deus, o Divino Criador, te deu a oportunidade de estar aqui, de existir, de respirar, de sentir, de viver essa experiência, é porque você é muito importante para Ele. A questão não é se você tem valor, a questão é o quanto esse valor já foi ressignificado aí dentro de você. E eu quero que, enquanto você me escuta, que você saiba disso. Você não está sozinha. Quando nós olhamos com mais profundidade, a baixa autoestima nem sempre é falta de capacidade. Muitas vezes é falta de reconhecimento verdadeiro. É aquela mulher cheia de potencial, como eu disse, mas ela quer aprender, mas ela não consegue confiar nela. É uma mulher sensível, inteligente, capaz, mas que foi se acostumando a se ver a partir da comparação, da dúvida, da inferioridade. Isso vai criando uma narrativa interna, uma voz que interrompe antes mesmo da sua ação, que diminui antes da tentativa, que corrige antes mesmo da experiência acontecer. E claro que com o tempo isso passa a ser normal. Você não percebe, mas o quanto você se interrompe por dentro. E aqui começa uma virada importante. Não é quando você se força a mudar, é quando você começa a enxergar o padrão. Porque o que foi construído também pode ser reconstruído. É um processo. Não é sobre virar outra pessoa. É sobre parar de repetir uma versão sua que foi criada a partir do medo, da dor, da comparação, da desvalorização. Tem uma coisa que também precisa ser dita com bastante honestidade. Quando nós passamos muito tempo acreditando que nós não somos capazes, que não estamos prontas, que pensamos demais, nós apenas estamos deixando a nossa autoestima diminuir. Nós começamos a perder a oportunidade. Porque enquanto nós ficamos só na cabeça pensando, repensando, analisando todos os cenários possíveis, a vida está acontecendo ali fora. E portas que se abrem, às vezes se fecham de novo. Convites que chegam, às vezes podem não voltar. E eu quero te fazer uma pergunta. Quantas oportunidades você deixou passar na sua vida, acreditando que não seria boa o suficiente? E quantas vezes, quando pensou em agir, sentiu que já era tarde demais? Minha querida, confia na sua centelha divina. Existe uma força viva aí dentro de você, existe um plexo solar, essa região aqui. E quando você guarda muito, quando você não olha para essa potência, quando você não olha para essa força de ação, da capacidade de se posicionar no mundo, quando você vive apenas se diminuindo, é como se esse centro fosse apagando. E o meu convite é que, pouco a pouco, você se permita que essa força seja acionada de novo. Não para você ser empurrada para tudo, mas para que você possa parar de se sabotar e começar a abraçar os presentes que a vida te oferece. Você não precisa dizer sim para tudo, mas também não precisa dizer não para você o tempo inteiro, antes mesmo de você tentar. E se você quiser começar a olhar para isso com muito mais clareza, eu deixei um material de apoio aqui na descrição
Um guia de reflexão simples, mas profundo, que vai te ajudar. Vai te ajudar a perceber em quais momentos você se diminui, como que a comparação tem afetado a forma como você se enxerga e que tipo de identidade você pode ter assumido sem perceber. Baixe esse material, faz o seu tempo, sem pressa, mas seja honesta com você. A reconstrução da autoestima, ela não começa quando você aprende a repetir frases bonitas frente ao espelho. É importante, faz parte, é uma ferramenta. Mas ela começa quando você percebe de onde vem a forma como você tem se olhado. Quando você entende que nem toda frase que você repete sobre si é verdade. Algumas são feridas falando, algumas são ecos antigos, outras são versões de você que já deveriam ter sido acolhidas ou até mesmo deixar com que elas tivessem sido exterminadas. E aqui entra um ponto muito sutil, mas importante. Existe uma diferença entre essência e identidade ferida. A essência tem verdade, a identidade ferida tem rigidez. A essência acolhe, a identidade ferida condena. A essência te aproxima da vida, a identidade ferida te mantém pequena. Por isso, ressignificar a autoestima também é um movimento espiritual. Não só no sentido de negar a dor, mas no sentido de lembrar que existe em você essa força viva, uma presença divina, algo criado por Deus, que não pode ser reduzido a feridas que você viveu. Você não é só a comparação que fizeram. Você não é só o silêncio que te impuseram. Você não é só as vezes em que duvidaram de você. Existe algo em você que continua vivo. E isso que precisa ser reencontrado. E quando você começar a enxergar isso, vai perceber que a autoestima não é sobre se obrigar a ser forte o tempo inteiro, é sobre aprender a se olhar com mais verdade. Eu gosto de imaginar isso como sendo um jardim interno. Um jardim que ao longo da vida recebeu coisas boas, mas também recebeu silêncios, recebeu comparações, crenças, medos, experiências que foram abafando parte do nosso crescimento. E cuidar desse jardim não resolver tudo de uma vez, não. É começar de pouquinho em pouquinho. É limpar o que ainda pertence ao outro e não a você. É deixar de chamar de identidade aquilo que foi dor acumulada. É voltar a se ocupar de si mesma com mais presença, mais consciência, mais respeito. Talvez você não precise se tornar uma outra mulher. Você precise talvez parar de sustentar a versão diminuída que aprendeu a ser. Se esse conteúdo te ajudou, minha querida, eu te convido a assinar a nossa newsletter para receber conteúdos no seu e-mail. E também compartilhe esse vídeo com outra mulher que também precisa ouvir isso. Olhe para você, entenda que você é uma flor nesse jardim que o Divino Criador te concedeu. Não se compare com as outras pessoas. Se valorize, se respeite, porque somente assim as pessoas que estão ao seu redor irão te valorizar. Até o nosso próximo vídeo.